Perspectiva. Aprender a olhar as coisas com perspectivas. Por muito tempo, na minha adolescência, na minha fase adulta, eu ouvi as pessoas falando assim para mim: vai lá, você é tão criativa, vai lá e dá uma ideia, você sabe, você faz. E eu me sentia sempre desafiada, né? E com muita paz, porque se estavam mandando eu ir lá e falar algo, ter alguma ideia, o simples fato de eu começar a pensar sobre e falar, eu já estava ali revelando uma ideia. Às vezes não era nada demais, mas quando alguém te pede para fazer algo no lugar dela ou representando esse todo, significa que alguém te entregou muita confiança. Embora as pessoas não sabem, né, o que vai acontecer, mas existe um lugar que as pessoas confiam. E eu sempre senti que, independente das coisas que eu me propunha a fazer, se iam dar certo ou errado, eu tinha uma confiança de que aquilo era possível ser feito. E se era possível ser feito, eu podia me atentar para fazer da melhor maneira possível. E entender esses processos. Então, todo mundo é capaz de ir lá falar, ir lá propor alguma coisa, pensar. Toda pessoa é criativa, pode estar te faltando neste momento criatividade. Isso depende das coisas que você está conectado, o que você está vendo, o que você está absorvendo, o que você está consumindo. Então, esses tipos de alimento, né, seja tanto para o corpo físico como para a mente, né, ou para o espírito, tudo que você absorve nesse sentido é um alimento poderosíssimo para a sua criatividade. E por que eu abri falando sobre a criatividade? Porque quando você tem a criatividade, esses estados onde você se convoca para criar, para pensar, para fazer, você já tem uma abertura para querer olhar para as coisas de outra maneira, porque você começa a enxergar as coisas de outra maneira pelo simples fato de saber observar as formas geométricas, as cores, a textura, absorver as coisas com todos os sentidos, né? Tem coisas que vão ter cheiro, gosto. Você não precisa apenas olhar. Isso é uma visão um pouco limitada, né? Em relação à capacidade que os sentidos têm de absorver as coisas. E isso também influencia na sua criatividade, essa capacidade que você tem de absorver o mundo com os sentidos. E quanto mais criatividade, mais fácil fica o seu olhar em relação à perspectiva. Tem pessoas que não têm outra perspectiva. E nesse contexto, né, da perspectiva em relação ao que a pessoa está enxergando metaforicamente, em relação à sua própria vida, suas relações, às vezes falta perspectiva. E aí se você cavar, é uma pessoa que está completamente desconectada do seu lado criativo. Eu percebi isso em mim. Pode ser que com você seja de outra forma, mas foi esse caminho que eu tracei. Então, toda vez que eu estava diante de um problema para ser resolvido e eu não conseguia enxergar além, eu estava desconectada do meu ser criativo, do meu ser que pensa, que cria, que tem vontade de ousar, que não tem medo de errar, porque você, nesse processo de criar, é tão divertido você acertar, errar, aí você erra e fala, nossa, aqui pode ser melhor. E não com essa dor do erro, né, da punição, não pode errar nunca. Então, num processo criativo, o erro, ele é quase uma pérola, porque além de demonstrar que você
pode melhorar, ele te mostra que é possível você fazer, que é possível você caminhar ou fazer aquela determinada coisa de uma outra forma. Que é possível não, né? Que se você errou, você se convoca a fazer diferente. Olha aí, diferente. Começa. Perspectiva, é um olhar diferente. Se eu pensar, eu adoro dar esse exemplo nos cursos, na medicina do morcego, que fica de cabeça para baixo, e se você assim abaixar a cabeça, assim, sabe, querendo tocar a mão no chão, abrir as pernas e poder olhar as coisas, ou ficar de bananeira, enfim, se você ficar de cabeça para baixo, você vai ver as coisas de uma ótica completamente diferente, né? Que você não está habituado, seu cérebro não está habituado a enxergar daquela maneira. E aí quando você faz isso, você começa a enxergar as coisas por outro ângulo e detalhes que você nunca tinha enxergado. Então, essa parte, porque a medicina do morcego ela é maravilhosa, quem quiser pesquisar nos livros xamânicos, referente a animais de poder, a medicina do morcego ela é muito bonita. E essa parte da perspectiva, desse olhar da cabeça para baixo, ela é fascinante em relação à nossa comunicação, a forma como a gente está enxergando os nossos problemas e como nós vamos comunicar para nós mesmos os caminhos, como é que nós vamos resolver isto. Então, se você está diante de um problema e não consegue resolver ou sair desse ciclo vicioso que sempre você cai no mesmo lugar, está te faltando perspectiva, está faltando você olhar as coisas por um outro ângulo. Às vezes, a sua verdade, aquilo que você acredita que é verdade, pode não estar fazendo sentido para aquela realidade, pode não ser a verdade de outras pessoas. A gente às vezes precisa baixar a cabeça, né? Para trabalhar também essa questão da nossa humildade perante as coisas que são grandes, as coisas que são sagradas, aos ensinamentos, às pessoas mais sábias. Então, a medicina do morcego, para mim, ela é maravilhosa. Tem tudo isso e tem essa coisa do abaixar, né? De estar de cabeça para baixo, que é também enxergar o mundo de outra forma. Tem tanta coisa legal, depois vocês pesquisam isso. E voltando para essa parte da comunicação, quando eu passo a ter possibilidades para resolver os meus problemas, a vida começa a ficar mais leve. É como se existisse uma saída. Percebem? Então, às vezes, me colocar de cabeça para baixo é poder enxergar uma solução ou uma saída ou um novo caminho para aquele problema, algo que eu não estava conseguindo ver antes. Então isso, além de lindo, tem uma metáfora muito interessante, né? Que quebra essa coisa de que a gente precisa, para estar certo, correto, passar uma credibilidade, sempre é preciso estar sempre, né, com a cabeça erguida. Não, no tarô, a imagem do louco, do baralho, ele tá de cabeça para baixo também. E ele é fundamental para as nossas vidas, né? A figura do louco. O que é a loucura? O que acontece, né, quando a gente tem essa sensação da loucura? O que acontece no nosso corpo? Então, olhar por uma outra perspectiva pode ser a saída para a resolução, assim, dos seus problemas ou dos seus convites. Mas quem tem que fazer isso é você. Por mais que é o outro que esteja te atrapalhando, que o outro seja problemático, se você quer melhorar essa situação, essa relação, esse convívio, você se convoca a olhar de outra forma. Porque se a pessoa já está ali fechada, se o problema já existe e parece não ter solução,
De que adianta ficar repetindo ciclos, repetindo a mesma coisa, batendo na mesma tecla? É preciso mudar, é preciso virar as coisas de cabeça para baixo para achar, não é? Quando a gente vai procurar, a gente não perde uma coisa, de repente você tá com pressa. Olha que interessante isso da pressa, né? Você tá com pressa, você começa a tirar tudo do lugar, a casa estava lá toda arrumadinha, você tira a almofada, abre o guarda-roupa, procura dentro de uma bolsa, começa a jogar as coisas no chão, porque olha o que faz a pressa, né? Essa procura. Mas o que é que você tá fazendo? Você tá tirando as coisas do lugar. Você está, de uma certa forma, procurando algo que está escondido. E o que é esse algo que está escondido? É a sua essência. E são várias coisas, né? Mas eu gosto de trazer aqui que é essa essência que está ali, escondida. Então, se você tiver dúvida se aquele insight, aquela nova ideia para a resolução daquele problema é de fato uma nova perspectiva que você está conseguindo enxergar o mundo com outras possibilidades, com mais leveza, né, para resolver as coisas. Quando você de fato enxerga isso, essa perspectiva, você pode ter certeza de que há profundidade, tem profundidade naquele caminho. Toda perspectiva traz para a gente essa questão da profundidade, dessa ilusão, né? Quando você desenha, sabe aqueles desenhos de escola que você faz uma estrada e o papel ele é plano, só que você consegue ver a profundidade do desenho, sabendo usar as linhas geométricas, você cria essas profundidades. A perspectiva é isso, ela pede essas profundidades, essas dimensões, esse deslocamento das coisas. Olha que interessante isso. Então, quando a sua perspectiva para a resolução daquele problema tem uma profundidade, significa que pode ser sim um bom caminho a se trilhar. É um bom sinal. É óbvio, você sempre vai avaliar, você tem que lidar com os seus filtros. Existe vários relatos, né, de que nós não avançamos nas nossas vidas em relação às coisas que a gente gostaria de fazer ou desenvolver e a gente ficar com medo porque nós usamos filtros errados naquele momento, ou nós éramos preconceituosos em relação a certos tipos de coisas e fazeres, ou nós acreditávamos naquilo que os nossos pais acreditavam, então a gente dispensava o valor daquilo sem dar chance de conhecer as coisas, sem dar novas oportunidades para saber sobre as coisas. Então, a perspectiva ela é fundamental nas nossas vidas, ter esse olhar, né, com mais profundidade para as nossas questões. Pode estar aí a resposta. Quando a gente tem um problema que a gente não quer olhar, significa que nós estamos olhando para ele de uma forma rasa, de uma forma plana, sem o quê? Sem profundidade. Porque quando eu quero olhar para as minhas questões com profundidade, eu ganho tempo. É como se eu chegasse no alvo assim, ó, mais rápido e não ficasse ali meses tentando descobrir o porquê é que eu estava sentindo aquilo, por que aconteceu aquilo, por que toda vez acontece da mesma forma. Será que não é necessário você olhar para as suas questões de evolução pessoal com mais profundidade para parar de repetir os mesmos ciclos viciosos e começar a de fato evoluir? Fazer, né? Tentar, porque é tão difícil nos tempos de hoje, mas tentar fazer com que os nossos dias sejam mais leves, pelo menos para nós, para que a gente possa caminhar com mais leveza, e quando eu estou um pouco mais leve, eu também consigo ajudar outras pessoas, sabe? Eu consigo ter escuta,
essa escutativa, eu consigo, sei lá, às vezes trocar um abraço ou falar uma coisa que de fato vale a pena e não o óbvio do óbvio. Tudo isso é perspectiva, tudo isso vem de um lugar que chama criatividade, tudo isso vem de um lugar de exercício do acerto e do erro, acerto e erro. E não que o erro seja uma coisa ruim, lamentável. Imagina, quando você julga que as coisas estão erradas, é necessário você olhar para os seus filtros e se perguntar de fato se as coisas estão erradas ou se elas estão no mesmo lugar. Quando você abaixa a cabeça, parece que as coisas estão todas fora do lugar, mas elas estão ali, no mesmo lugar. É você que está olhando de uma outra forma.